Bom, Diogo, boa tarde. Bruno Andrade da Bezerra aqui. E minha pergunta vai exatamente nisso. Saber se o motivo, por exemplo, desse atraso de coletiva foi alguma conversa que vocês tiveram que ter com o time. Se depois dessa derrota acabou, tipo, o time acabou sentindo muito, tendo em vista que vocês já estão até classificado para os playoffs. Acho que tanto alguns aqui da imprensa como o público, assim, eles ficaram meio confusos com o fato de vocês pedirem até para adiar um pouco. Eu queria que você pudesse explicar pra gente. Então, não, muito pelo contrário, o clima tá maravilhoso, eu acho que a gente chegou em uma forma muito melhor nessa semana do que nas outras. Infelizmente a gente não veio com a vitória, a gente fez um jogo diferente hoje, mas eu preferi um pouco mais de tempo, porque eu tinha que resolver algumas coisas off-game com os meninos, então raramente isso acontece, teve problema técnico também, a gente teve uns problemas na internet, resetar, etc, etc, mas no final das contas a gente conseguiu, eu falei, eu já estava pronto um pouco depois, só não podia falar exatamente depois, pedir pro pessoal, foi uma exceção, mas a gente sempre vem aqui para esclarecer tudo. É isso aí, Diogo. Heitor Fonseca falando. Tendo em vista que você acabou de dizer que o clima do Flamengo está ótimo, então quer dizer que as coisas melhoraram, né? Porque eu, pensando como torcedor, né, no papel, quando eu crio meu conteúdo, é sempre pensando o que o torcedor do Flamengo espera das minhas perguntas. Ontem, ou sexta-feira, o Ranger falou sobre ter pensado até em não jogar. E agora você me diz que o clima está bom. Quer dizer que o que foi feito para que essa melhora acontecesse? E o que você acha que isso vai fazer com que o Flamengo apareça melhor nos playoffs? Sobre a pergunta, eu acredito que a gente fez muitas coisas em relação a intensificar os treinos, a qualidade e a disciplina nas últimas semanas. Isso deu uma diferença boa, sim. E, comparativamente, eu acho que a gente está discutindo muito mais as coisas em off-game e está chegando a mais resultados nas discussões. Eu acredito que isso talvez seja o mais importante para o que está acontecendo. E, realmente, eu admito que a gente estava com um clima meio complicado depois da saída do Lucy. Voltou para a Coreia, né? Saída, a gente fala saída do time, mas ainda está com a gente, só que, de novo, sem ele fisicamente, sem ele nos jogos, sentiu bastante. Agora, eu acho que a gente está um pouquinho mais como uma unidade, como um time, mesmo com ele distante. Obrigado. Joko, é o Adriano da Band. Primeiro, gostaria que você falasse o porquê da derrota para a equipe da Cabum, o que deu errado ali na partida. Sobre essa partida, eu acredito que a gente jogou com muito mais receio do que deveria com essa composição. Acredito também que a gente não percebeu vantagens óbvias. Antes do dive na segunda torre do bot, a gente tinha o jogo nas mãos, a gente não precisava de divar, a gente estava num bom momento de poder da nossa composição. A gente simplesmente iria para o Baron e jogaria com a visão. A gente foi um pouco impaciente para variar, já que é um dos problemas do time. A gente perdeu para a PEN de uma forma similar, dando um engage meio sem noção. Uma forma bem similar, na realidade. Muito similar. Um pouco menos gritante quanto contra a PEN. Acredito que a impaciência, novamente, foi a nossa principal inimiga. Mas também admito que a gente está testando coisas novas, como eu falei ontem, a gente está testando picks e jeitos de jogar novos. E a gente ainda está um pouco não tão à vontade. A gente sabe que o foco agora é os playoffs, então a gente está tentando se tornar um time mais diversificado. Boa tarde, Diogo. Fernando Paiva aqui. E eu queria te perguntar sobre o draft do jogo de hoje. A gente viu um Vladimir aparecendo pela primeira vez, um EZ aparecendo pela primeira vez na mão do Absolute, o Lucian pela segunda vez na mão do Goku, e a primeira foi uma derrota, e o Jarvan aparecendo acho que pela terceira ou quarta vez nesse split na mão do Ranger. Vocês estavam testando diferentes campeões, diferentes composições, ou era um estilo de jogo que vocês já vieram planejando para testar ou para executar hoje? Conforme eu falei, a gente estava usando essa semana para crescer como equipe. Então tem a ver com, sim, com o adversário. A gente fez um estilo de jogo que focava bastante em ter a prioridade do mid, mais uma luta em equipe forte, já que a Kabum é um dos piores times no começo de jogo do CBLOL, se não o pior. Então a gente sabia que se a gente tivesse um mid late game interessante, seria bom contra a Kabum, mas a gente não soube gerenciar isso. A gente teve o nosso momento, como eu falei, no ataque a T2 do bot, mas ainda assim não foi o suficiente. Mas abertamente posso falar, estamos testando coisas novas, estamos usando o nosso ticket garantido para os playoffs para poder aprender mais sobre o nosso time e aprender mais sobre os nossos limites. Então, óbvio, a gente perdeu a primeira vez com o Lucian, eu queria usar novamente, acredito que já foi melhor, por mais que a gente tenha perdido,
E, de novo, eu não vou baixar a cabeça só porque o pick deu errado uma vez. A gente tem que aprender e crescer a cada partida, e é isso que a gente está fazendo. Com certeza, com certeza. E eu falei no telefone com o Jed, e ele me falou muito sobre você, fiz uma entrevista com ele, ele me falou sobre você, me falou sobre o Flanalista, sobre tudo que aconteceu no caso do Lucy, e ele falou muito bem, tanto de você, como dos meninos do time, como da organização. Eu queria saber o qual frequente é o seu contato com o Jed, como que vocês estão em comunicação, se você recorre a ele em alguma coisa tipo tal coisa tá acontecendo assim, deixa eu falar com o Jed, ou se vocês se falam mais em questão de ele é meu amigo, eu liguei pra bater um papo, porque ele falou muito bem de você em todos os sentidos, tanto in game quanto off game. O Jed, na verdade, um pouco antes do Lucy retornar à Coreia, se aproximou bastante da equipe, especificamente de mim, a gente fala diariamente. Ele é um cara super apaixonado pelo que ele faz e pelo que ele investe. Então, ele realmente fica sabendo de todos os detalhes, ele quer entender. Ele é muito mais atunado com a nossa região do que parece. Inicialmente eu falei, pô, será que o cara sabe como é que a nossa região funciona? Sim, ele sabe bastante, ele tá sempre de olho. E eu fico feliz que ele fez comentários positivos, porque eu tento ser o mais transparente, direto e presente para ele. A gente fala literalmente todo dia, ele gosta de saber bastante da equipe, ele está cada vez mais próximo do Flamengo, o que para mim é uma coisa muito, muito boa. Sim, sim, eu posso te garantir que ele te adora. Fique tranquilo quanto a isso. Ah, bom pro meu trabalho, né, eu acho. Joko, Bruno Andrade aqui de novo. A pergunta que eu quero fazer agora, né, nem questão acho, muito sobre o Flamengo, é sobre o nosso cenário, que eu queria que você pudesse falar, se você tem alguma resposta, por que aqui no nosso campeonato, no CBLOL, os times, por exemplo, como a Kabum, que ficou quase 80, 90% do campeonato oscilando entre oitavo e sexto lugar, tá com chance de ir para os playoffs agora. E um time que, por exemplo, como a PEN, que tava todo mundo tipo, falando que era um super time, tem chance de ficar tipo, fora. Tem alguma explicação para ter, tipo, por exemplo, essas trocas de posições, tipo, durante o campeonato inteiro, um time que do nada, tipo, tá muito abaixo e sobe do nada. Eu acho que a grande questão, que as pessoas não pensam, é que você precisa de conhecer o seu próprio time durante o campeonato. E cada conformação de jogadores, ela é única, com a comissão, e muitas vezes esse time vai realizar esse conhecimento muito tarde. Então, no caso da Kabum, acredito que eles demoraram um pouco, mas acharam o caminho deles, grande parte pelo Alex também, que é um excelente treinador, já trabalhei com, mas é bem comum no Brasil, exatamente porque a gente tem que focar tanto em ganhar a competição, como em se descobrir. E às vezes você não consegue fazer os dois, já que você tem campeonato todo final de semana. Comum em outras regiões também, mas aqui na nossa região, realmente quando um time embala, embala muito. E sobre a PEN, para mim ainda é o Dream Team, realmente não encaixou, mas no papel eles têm e sempre vão ter um elenco incrível. Só, de verdade, eles não conseguiram achar esse encaixe, que acabou, aparentemente, encontrou. Fala, Diogo, tudo bem? É Vitor Ventura do Mais Esportes. Você falou da questão do Flamengo tentar ser um time mais diversificado, né? Você até falou abertamente, sim, estamos testando coisas. Houve algum tipo de conversa, algum tipo de ideia, assim, a partir do Goku? Porque o Goku estava no time do Flamengo que não foi vice no circuitão, mas foi vice depois, né? Acredito que 2 vezes. E uma dessas vezes questionando, porque o Flamengo só sabe jogar de uma vez, a NTZ entendeu e ganhou. Então, há alguma conversa em relação a isso com o Goku, que acho que é o jogador que está mais tempo no time, fora o Lucy, né? Mas o Lucy não está atuando no momento? Sobre o jogo diversificado, isso é algo que, desde que eu entrei no Flamengo, é muito discutido pelos jogadores que estavam naquela lineup que eles estão com a gente, o Goku um deles, mas também pelo Sam, o analista. A gente, de fato, não quer cair nas mesmas situações que o Flamengo já caiu no passado. Então, eu prefiro usar esses jogos, queimar esses jogos na fase regular, que não mudam tanto a prioridade de playoff, para testar coisas novas e acabaram perdendo depois. Então, sim, o Goku é um dos que participa mais dessas falas, e eu não tenho medo de usar algo diferente, algo novo,
sendo que eu sei que no final das contas, quem tiver mais preparado vai ter uma vantagem nos playoffs. Obrigado também, pessoal, desculpa pela demora aí, e muito obrigado aí pela paciência, e obrigado principalmente, pessoal da Riot, por ter entendido. Coisas excepcionais, ok? Muito obrigado. Imagina, Diogo, obrigado a você. Que isso, Boa tarde, boa noite imagina pra você. jogo. Valeu. Valeu.